Sekakama. O J-10 da China esmagou o russo Su-35 em exercícios de combate. Como o caça chinês conseguiu essa façanha? Relatórios recentes das áreas de defesa internacionais lançaram luz sobre o resultado dos jogos de guerra que colocaram caças russos da geração 4++ contra os caças J-10 chineses da mesma geração. O resultado foram vitórias esmagadoras para os jatos fabricados na China, o que foi particularmente surpreendente para muitos analistas militares. O Su-35 é um caça bimotor de superioridade aérea e, juntamente com o interceptador Mi-31 BSM e o caça Su-34, forma hoje a elite da frota de combate da Força Aérea Russa. O J-10, por outro lado, é um caça leve com um único motor, projetado para priorizar um custo operacional mais baixo, e foi concebido como uma contrapartida mais leve para projetos de elite de pesos pesados, como o caça furtivo J-20 e o J-11. Uma avaliação abrangente dos dois caças e suas capacidades pode fornecer alguma indicação de como o J-10 poderia ter se mostrado mais capaz do que um avião russo da mesma geração e com uma faixa de peso muito maior. Dizem que os acordos simulados ocorreram tanto no alcance visual quanto além do visual, o que, em ambos os casos, significa que as tecnologias de mísseis provavelmente serão fundamentais. Olhando para os mísseis Arar, este parece ser o campo em que o J-10 desfruta da vantagem mais significativa. O Su-35 utiliza os mísseis R-27 e R-77 como suas principais plataformas Arar de longo alcance. O R-27 é baseado em um design soviético da década de 1980 e, embora seu alcance seja impressionante a cerca de 130 km, ele não possui um radar totalmente ativo, o que significa que o próprio caça deve guiá-lo até o alvo durante grande parte de seu percurso. O R-77 é um design mais novo, que foi concluído e disponibilizado para exportação na década de 1990, mas foi implantado pela própria Força Aérea Russa apenas de forma avançada por volta de 2014. Ele se beneficia do retorno do radar totalmente ativo, mas possui uma faixa mais curta de apenas 110 km. Suas capacidades são aproximadamente inferiores aos mísseis chineses PL-15 e os americanos AIM-120C. Embora a quantidade de mísseis Arar do Su-35 sejam maiores, o J-10 implementa o que é amplamente considerado o míssil Arar de longo alcance mais avançado e capaz do mundo, o PL-15. O míssil entrou em serviço por volta de 2018 e é implantado por caças de elite J-20, J-10 e J-16, bem como variantes atualizadas do J-11. O PL-15 tem um alcance impressionante estimado entre 250 e 300 km, o que significa que um J-10 poderia lançar vários mísseis no Su-35 muito antes de ser detectado. Mais importante do que seu alcance, no entanto, o PL-15 é a única classe de mísseis Arar que integra um radar AESA e, embora isso os torne caros, também os torna muito mais confiáveis e difíceis de obstruir. O fato de que o J-10 e o Su-35 desfrutam de taxas de empuxo e peso semelhantes, e ambos implementam motores de vetorização de empuxo tridimensionais, significa que eles são aproximadamente iguais em termos de manobrabilidade. Isso significa que a qualidade dos mísseis provavelmente será decisiva. O J-10 é uma das duas classes de caças não russos com capacidade de manobra aprimorada devido aos motores de vetor de empuxo, e a única com vetor de empuxo tridimensional. Pensa-se que a China tenha desenvolvido motores tridimensionais de vetorização axial com base nas tecnologias russas quando adquiriu o Su-35. Olhando para além dos compromissos de alcance visual, enquanto o Su-35 utiliza um radar muito maior, o radar no J-10 é considerado muito mais sofisticado e faz uso de um radar ativo do tipo AESA, em oposição ao radar passivo do caça russo.
Isso não significa apenas que a assinatura do radar do J-10 será consideravelmente menor e que será muito mais difícil bloquear, mas também que poderá compensar com sofisticação a discrepância de tamanho e potencialmente ter um nível de potência semelhante ou superior ao radar do caça Su-35. Olhando para o desempenho de voo, o Su-35 é um pouco mais rápido e pode atacar em altitudes mais altas, o que proporciona uma vantagem particularmente a curta distância. Apesar de não afetar o desempenho do combate, o Su-35 também tem uma resistência muito maior do que o J-10, como é quase sempre o caso de caças de sua faixa de peso muito alta, o que significa que ele pode permanecer no ar por mais tempo e patrulhar áreas mais amplas. A alta resistência proporcionada por uma estrutura pesada também significa que o Su-35 é adequado para transportar grandes arsenais de mísseis ar-ar, e é capaz de implantar 14 mísseis, onde o J-10, que é mais leve, é restrito a apenas 6 mísseis. Carregar mais mísseis pode impedir o desempenho do voo, embora o efeito disso seja muito menos pronunciado nos caças mais pesados. Enquanto o Su-35 beneficia-se de um perfil de redução da seção transversal do radar, o que significa que é menos de um terço do que em outros caças pesados como o F-15 ou Su-27, o J-10 é o mais furtivo dos dois modelos. O caça chinês também possui uma seção transversal reduzida do radar, combinados com revestimentos furtivos absorventes de radar e uma estrutura menor, dificultando a sua detecção. Dada a força dos radares dos dois caças, no entanto, é provável que eles se detectem além do alcance de seus mísseis, principalmente se vários caças estiverem operando juntos e compartilhando dados. O J-10 também se beneficia de links de dados superiores da China, permitindo uma melhor participação em operações centradas na rede, um campo notável em que a China tem uma vantagem significativa sobre a Rússia. Apesar de vir de uma faixa de peso muito menor, o J-10 tem o benefício considerável de acesso a tecnologias dos principais setores de defesa do mundo, tanto os da China quanto os da Rússia. Isso permite que ele se beneficie de campos de força tecnológica russa, como motores de vetor tridimensional de empuxo, bem como tecnologias chinesas como os radares AESA. O Su-35, por outro lado, é forçado a confiar apenas no setor de defesa da Rússia, que tem acesso a um financiamento consideravelmente menor para pesquisa e desenvolvimento do que o seu homólogo chinês. Além disso, o design do Su-35 remonta ao final da década de 1980, mas devido a problemas com a aviação militar russa após o colapso soviético, ele só entrou em serviço na Força Aérea Russa em 2014. Com o setor de defesa da China superando o da Rússia em muitos campos, e com os dois países anunciando seu interesse em prosseguir programas conjuntos de caças no futuro, tem a possibilidade de que as gerações futuras de ambas as frotas com caças sino-russas desenvolvidos em conjunto. Isso forneceria não apenas os benefícios das economias de escala na produção, mas também garantiria que os combatentes pudessem se beneficiar das forças tecnológicas de ambos os setores de defesa.